Olá, olá, meus alunos, sejam todos bem-vindos de volta. Esta é a segunda parte dos estudos sobre o dano moral. No bloco anterior, nós terminamos o estudo do dano material, falando sobre a perda de uma chance, e começamos o estudo sobre o dano moral, identificando o conceito de dano moral, identificando também algumas das suas características, Nós falamos, por exemplo, que o dano moral é uma lesão a direito da personalidade, portanto, uma lesão à integridade física, moral e intelectual da vítima. E que o dano moral, ainda que muitas das vezes venha acompanhado de um sentimento de dor, de um sentimento de sofrimento, de humilhação, esse estado anímico não é o dano moral, mas sim a sua consequência normal. Normalmente, como consequência do dano moral, existe aqui esse sentimento anímico, esse estado anímico, melhor dizendo. Esse sentimento de dor, de sofrimento, de humilhação. Mas esse estado anímico não é o dano moral. Tanto é verdade que a indenização por dano moral pode ser deferida, mesmo que o indivíduo não tenha sofrido nada disso. Por isso, inclusive, que o absolutamente incapaz pode sofrer dano moral, que um enfermo mental, um portador de uma deficiência mental gravíssima, que o priva desse estado anímico, pode sofrer dano moral, que o nascituro pode sofrer dano moral, e assim sucessivamente. Falamos também sobre a natureza e a finalidade da indenização por dano moral, compensatória e reflexamente pedagógica, e agora nós seguimos para rapidamente falar sobre um dos pontos talvez mais difíceis do ponto de vista prático. Para concurso público, a gente só tem que tomar aqui um cuidado específico, mas na prática processual, sem dúvidas, uma das grandes dificuldades relacionadas ao dano moral é a fixação do quantum. É a fixação do valor. Porque aqui no dano moral não dá para simplesmente fazer uma conta, como lá no dano material, emergente, no lucro cessante. Por vezes, até mesmo na perda de uma chance, dá para trabalhar ali com probabilidade e, com base em contas, fixar um valor. Dano moral, não. O bem jurídico ofendido não tem valor patrimonial. Por isso que um dos grandes problemas práticos é a fixação. A fixação, e muito se discute na doutrina, muito se discute na jurisprudência, sobre a fixação do quantum indenizatório. Durante algum tempo, tentaram estabelecer padrões. Em se tratando do homicídio de um parente, tantos salários. Em se tratando da divulgação de uma imagem, tantos salários, e assim sucessivamente, fixando padrões, fixando tabelas, criando tabelas de indenização. Só que isso com a devida vênia é absolutamente inadequado, porque a extensão do dano moral varia a depender do caso concreto. Eu, muito embora me sentiria humilhado, teria um sentimento de dor, de sofrimento, caso fossem divulgadas imagens minhas, sem autorização na internet, eu sou realista em dizer que, caso isso aconteça, o valor de indenização que faço jus não é o mesmo valor que uma celebridade, que uma pessoa notoriamente conhecida, faz jus
caso fotos dela sejam divulgadas na mídia. Porque eu não sou famoso. Eu não tenho minha notoriedade tal qual um sujeito, um ator lá da Rede Globo. E me parece claro que não é justo o valor de indenização deferido a mim seja o mesmo valor deferido a ele. O dano moral varia. Varia dependendo do caso concreto. Por isso é que não tem saída. Não tem saída. A forma de fixação da indenização pelo dano moral é por arbitramento. É por arbitramento, não tem como, não teria como ser diferente. Ok? A gente não pode estabelecer tabelas, a gente não pode estabelecer valores fixos, como já se tentou fazer em alguns momentos. Ok? Para você que vai fazer uma prova de concurso público, então, qual a informação que eu quero deixar e quero que você anote, quero que você registre? A fixação do dano moral veja bem, não pode ser feita com base em tabelas. O valor do dano moral não pode ser tabelado. Isso que eu quero que você grave, inclusive porque nós temos enunciado do CJF nesse sentido. Veja ali, ó, enunciado 446 do CJF. A quantificação da reparação por danos extrapatrimoniais não deve estar sujeita a tabelamento ou a valores fixos. Essa fixação é por arbitramento. Então, tem que ser feita pelo magistrado, de acordo com a análise do caso concreto. Agora, obviamente, que esse arbitramento levará em consideração alguns parâmetros. Eu não tenho tabelas fixas, mas a própria doutrina e a jurisprudência, né, oferece parâmetros para a fixação. E eu separei aqui apenas para elucidar aqueles que, ao meu ver, são os principais parâmetros. Por exemplo, ao fixar o valor do dano moral, o magistrado deve levar em consideração o seguinte, que a indenização não deve ser só simbólica. E que, contrário senso, também não deve representar enriquecimento indevido. Então, ao fixar o valor da indenização, o magistrado deve evitar uma indenização simbólica e também evitar enriquecimento sem causa. A ideia é que o indivíduo não enriqueça com a indenização, mas também que o valor não seja ínfimo, até por conta desse caráter pedagógico que o dano moral pode ter. Além disso, o magistrado deve considerar o grau de culpabilidade do lesante e a extensão e a natureza da lesão. Deve levar em conta o contexto social do país. Perceba, lá nos Estados Unidos nós temos, né, até lá nos Estados Unidos já tem diminuído essa ideia, né, mas durante muito tempo falava-se em indenizações milionárias lá nos Estados Unidos por dano moral. Cara, isso não vai acontecer no Brasil. Tá bom? Isso não vai acontecer no Brasil. O contexto social é outro. Tá? Não vá você achando que vai conseguir uma indenização milionária aqui no Brasil. Você não vai. O contexto social é outro. O contexto social tem que ser levado como parâmetro para a fixação do quantum. Analisar a posição social e profissional do ofendido. Uma coisa sou eu, ofendido no meu direito da personalidade, na minha imagem. Outra coisa é uma celebridade, um artista renomado no Brasil. Na hora de fixar, o magistrado tem que levar em consideração quem é a pessoa do ofendido. Analisar a posição social profissional do ofendido, fazer um paralelo entre a condição financeira do agressor e do agredido, né? Se é uma pessoa riquíssima quem me ofendeu num direito da personalidade, o quantum para ela fixado não vai ser o mesmo da condenação se uma pessoa mais humilde me ofendeu. Vai ser levado em consideração também
a posição profissional, a condição financeira do agressor e do agredido. E ainda, harmonizar as compensações em casos semelhantes, né, para trazer uma segurança jurídica. Ok? Beleza. Só que, além de pedir você para gravar que no Brasil o dano moral não pode ser fixado em tabelas, mas ele é estabelecido a partir da análise do caso concreto, eu quero ainda destacar que é possível a compensação do dano moral in natura. A gente fala muito em indenização por dano moral, ou seja, dinheiro. Perfeito. Não à toa estamos falando sobre fixação, sobre estabelecimento do quantum. Mas é importante que você saiba que o dano moral pode também ser compensado in natura. É possível. Por exemplo, quando da divulgação de uma falsa notícia por determinado veículo de comunicação, e aí postula-se, além de uma indenização pecuniária, também um direito de resposta, né? Também um desagravo, né? Também que seja feita ali uma retratação. Quantas vezes a gente não viu num jornal nacional, por exemplo, o apresentador fazendo uma retratação de uma outra notícia que foi veiculada, e ele faz essa retratação por força de uma decisão judicial. É o que a gente chama de compensação do dano moral in natura, enunciado 589 do Conselho de Justiça Federal. A compensação pecuniária não é o único modo de reparar o dano extrapatrimonial, sendo admitida a reparação in natura, na forma de retratação pública ou outro meio, né? Então, nós vamos ter essa espécie de compensação, por exemplo, no direito de resposta, numa retificação, numa retratação, conforme disposto no artigo, na Lei 13.188 de 2015, artigo 2º. Beleza? Ok, então você sabe o que é dano moral, você também sabe que um estado anímico de sofrimento, de dor, de humilhação, não é o dano moral, mas sim possíveis consequências, de modo que, ainda que não tenha esse sofrimento, é possível postular dano moral. Sim, é possível. Né? Também, você já sabe, a essa altura, acerca da fixação do dano moral, né? Antes nós falamos sobre mero aborrecimento, mas você também sabe, à luz da aula de hoje, de agora, né, que o dano moral ele não se sujeita a tabelas fixas, mas é estabelecido com base no caso concreto e pode até mesmo ser compensado in natura. Isso tudo você já sabe. E agora a gente segue para uma parte da nossa matéria com a qual você tem que tomar cuidado redobrado. Uma parte da matéria que tem muita jurisprudência, tem muita súmula, tem muito enunciado, e que cai muito em prova. Tá bom? Porque no finalzinho da aula passada, nós fizemos uma introdução ao dano moral, e até agora nós seguimos nessa introdução. Falamos sobre conceito, sobre consequências, mero aborrecimento, fixação, reparação in natura. Então, notas introdutórias, que podem cair num concurso público, sem dúvida. Só que o que nós vamos tratar a partir de agora tem, com certeza, maior relevo. Consequentemente, maior probabilidade de cair na sua prova. Perfeito? E o primeiro tema dentro do dano moral que eu chamo a sua atenção, até pelo nome, pode cair na sua prova, porque se o sujeito não ouviu falar disso aqui, ele provavelmente vai errar. Não tem como ir pela lógica, né? O nome é diferente. Então, primeira figura,
importante que destaco relacionado ao dano moral é o que a gente chama de dano moral in re ipsa. Está aqui na tela. Dano moral in re ipsa. Dano moral in re ipsa. Do que se trata o dano moral in re ipsa? Veja bem, o dano, assim como a conduta e o nexo causal, são elementos essenciais da responsabilidade civil. Então, me parece evidente dizer que, quando eu postulo uma indenização, eu preciso provar a conduta, o dano e o nexo causal. O dano tem que ser provado. Até porque nós já dissemos que dano hipotético não é indenizável. Perfeito. Então é correto concluir que o dano tem que ser provado para que o indivíduo faça jus a uma indenização. Em alguns momentos ele tem que demonstrar culpa também, outros ele não precisa demonstrar culpa. É a diferença da responsabilidade subjetiva para objetiva. Mas, enquanto elementos essenciais, conduta, dano e nexo causal, têm que ser comprovados, têm que ser demonstrados para que o indivíduo faça jus a uma indenização. Perfeito? Ótimo. É nesse cenário que surge o tal do dano moral in re ipsa. O dano moral in re ipsa é o que nós chamamos também de dano moral presumido. Dano moral presumido. É certo dizer que, em regra geral, que quase sempre o dano ele tem que ser provado para que o autor faça jus à devida indenização. Excepcionalmente, no contexto do dano moral, existe a figura do dano moral in re ipsa, que é o dano presumido. Também não tem previsão legal, isso aqui é previsão jurisprudencial. Os tribunais pátrios entenderam que, e têm entendido que em algumas situações, comprovar o dano ficaria muito difícil. Em algumas situações, para o autor comprovar o dano ficaria muito difícil. E por conta disso, a conduta ilícita do ofensor faz presumir que o dano de fato aconteceu. Percebeu? Não é que não tenha dano, porque se não tiver dano, não tem responsabilidade civil. Preciso ter, para falar em responsabilidade civil, conduta, dano e nexo causal. Não existe responsabilidade civil sem dano. Não existe. Aqui, ele é presumido. Tem dano, só que ele é presumido. Porque os tribunais entenderam que, nessas situações, ficaria muito difícil para a vítima comprovar efetivamente o dano. Mas nós não poderíamos simplesmente fechar os olhos para essas situações. E aí, por conta disso, os tribunais começaram a presumir a existência do dano pelo simples fato da conduta que foi praticada pelo ofensor. Isso nós chamamos de dano moral in re ipsa. Excepcionalmente, repito, a jurisprudência e a doutrina têm reconhecido a possibilidade de um dano moral presumido, ou seja, um dano moral que independe de comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima. É o chamado dano moral in re ipsa, consequência direta do próprio ato antijurídico. Beleza, professor. Dê-nos alguns exemplos
de dano moral em re ipsa para melhor compreender a matéria. Já sei o que é o dano material, o dano moral em re ipsa, mas nos dê alguns exemplos. Agora, primeiro exemplo, e um exemplo muito bem pacificado jurisprudencialmente, tanto que é objeto de súmula. Súmula 403 do STJ. Configura dano moral em re ipsa a divulgação indevida de imagem para fins patrimoniais, para fins econômicos, para fins lucrativos. Configura dano moral em re ipsa, indenizável. Ou seja, o autor vai poder postular a indenização independentemente de comprovar efetivamente o dano, porque ele é presumido. A publicação não autorizada de imagem para fins econômicos ou comerciais. Algum tempo atrás, aconteceu algo semelhante comigo. Eu, na verdade, preferi nem propor a ação, né, indenizatória, porque, por questão de foro íntimo, né? Reconheci que não sofri dano nenhum e a tratativa foi bem simples, né? Mas, algum tempo atrás, alguns anos atrás, aqui em Cuiabá, um certo curso preparatório divulgou, né, nas redes sociais um curso preparatório para tribunais, né? E lá na divulgação eu já tinha lecionado para esse curso, então eles tinham fotos minhas lá e tal, né? Mas aí divulgou lá nas redes sociais que eu seria o professor de civil e processo civil. E mexendo nas redes sociais, no Facebook, né? Na época não se utilizava tanto assim o Instagram, mexendo no Facebook, eu me deparei lá com a propaganda, né? Curso de carreiras, curso preparatório para carreiras de tribunais, né? Da empresa tal, né? Não vou, obviamente, citar o nome. Começa a partir do dia tal, corpo docente. E aí estava lá a minha foto, Stanley Costa, Direito Civil e Processo Civil. E eu não fui consultado. Na verdade, nem se eu quisesse eu conseguiria, porque não tinha agenda. Publicaram indevidamente a minha imagem para fins comerciais. Eu liguei para o sujeito, ele tirou imediatamente do ar, né, e preferi não propor nenhuma demanda. Mas, se quisesse, poderia postular a indenização por dano moral em re ipsa. Publicação não autorizada de imagem para fins econômicos. Veja bem a súmula 403 do STJ. Súmula 403 do STJ. Independe de prova. Esse que é o ponto central do dano em re ipsa. Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoas com fins econômicos ou comerciais. Perfeito? Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos e comerciais. Ok? Dano moral em re ipsa. Ótimo, professor, mas eu não conseguiria falar também em dano moral em re ipsa pela utilização da imagem para fins não comerciais, tendo o seguinte: a súmula nos diz que configura dano moral em re ipsa, ou seja, independe de comprovação do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem para fins econômicos. E se a finalidade não for econômica? Também configura dano moral em re ipsa. Obviamente que vai variar de caso a caso, mas nós já temos vários julgados, inclusive em sede de cortes superiores, como esse recurso especial, reconhecendo também a configuração do dano moral em re ipsa pela publicação não autorizada de imagem
ainda que não tenha finalidade econômica. Então, grave, de acordo com a súmula 403, configura dano moral em re ipsa, publicação não autorizada de imagem com fins econômicos ou comerciais. Só que nós já temos vários julgados, inclusive em cortes superiores, reconhecendo a configuração do dano moral em re ipsa pela publicação indevida de imagens, inclusive quando não tem finalidade econômica ou comercial, como nesse caso aqui. Veja lá, ó, direito civil, danos morais pelo uso não autorizado de imagem em evento sem finalidade lucrativa. O uso não autorizado da imagem de atleta em cartaz de propaganda de evento esportivo, ainda que sem finalidade lucrativa ou comercial, enseja reparação por danos morais, independentemente da comprovação do prejuízo. Então, veja bem, ainda que sem finalidade lucrativa ou comercial, enseja reparação por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo. Ok? A obrigação da reparação pelo uso não autorizado de imagem decorre da própria utilização indevida do direito personalíssimo. Assim, a análise da existência de finalidade comercial ou econômica no uso é irrelevante. A análise da existência de finalidade comercial ou econômica no uso da imagem é irrelevante. O dano, por sua vez, conforme a jurisprudência do STJ, apresenta-se in re ipsa, sendo desnecessário, portanto, a demonstração de prejuízo para a sua aferição. Então, repito, o STJ, matéria sumulada, diz que configura dano moral in re ipsa a utilização não autorizada de imagens para fins comerciais, para fins econômicos. Só que nós temos vários julgados que dispensam essa finalidade lucrativa como requisito para o dano moral in re ipsa, bastando a utilização indevida, não autorizada de imagem. E ainda, ressalto esse aqui, ó, esse aqui já caiu algumas vezes em concurso. O dano moral in re ipsa pela utilização ou em decorrência da utilização da imagem de determinada pessoa sem a sua autorização em propaganda política. O STJ já reconheceu, e essa hipótese já caiu em concurso público, o dano moral in re ipsa configurado em razão da utilização não autorizada de imagem em propaganda política. Veja lá, direito civil, dano moral decorrente da divulgação de imagem em propaganda política. Configura dano moral indenizável a divulgação não autorizada da imagem de alguém em material impresso de propaganda político-eleitoral, independentemente da comprovação de prejuízo. Então, dano moral in re ipsa. O STJ há muito assentou que, em se tratando de direito à imagem, a obrigação da reparação decorre do próprio uso indevido do direito personalíssimo, não havendo de se cogitar da prova da existência concreta de prejuízo, uma vez que o dano se apresenta in re ipsa. Ademais, destaca-se irrelevante o fato de a publicação da fotografia não denotar a existência de finalidade comercial ou econômica, mas meramente eleitoral. Ok? Perfeito. Então, você pode gravar aí, como primeira hipótese, primeiro exemplo de dano moral in re ipsa, aquele decorrente da utilização não autorizada de imagem. A princípio, para fins lucrativos, mas também vários exemplos de dano moral in re ipsa configurado em razão da utilização de imagem não autorizada, mesmo que para fins não lucrativos, como acontece no último caso, para propaganda eleitoral. E para fechar o caixão e encerrar esse primeiro exemplo,
enunciado 587 do CJF. Veja lá, ó, dano à imagem restará configurado quando presente a utilização indevida desse bem jurídico, independentemente da concomitante lesão a outro direito da personalidade, sendo dispensável a prova do prejuízo do lesado ou o lucro do ofensor, para a caracterização do referido dano, por se tratar de modalidade de dano in re ipsa. Show? Beleza. Mais exemplo, professor, mais exemplo, porque isso aqui pode cair em prova. E quando cai, cai caso concreto. Então, você tem que analisar o caso concreto para chegar a uma resposta. Mais exemplo de dano moral em re ipsa. Perfeito. O mais famoso deles. Vai falar que quando eu falei sobre dano moral in re ipsa, dano moral presumido, você não lembrou dessa hipótese aqui? Inscrição indevida do nome do indivíduo no SPC Serasa. Inscrição indevida do nome do indivíduo em cadastros de inadimplentes. Você consegue perceber que, se o meu nome for indevidamente inscrito num cadastro de inadimplentes, é difícil para mim comprovar um real prejuízo. Complicado. Por isso é que jurisprudencialmente tem se entendido que a inscrição indevida no SPC e Serasa configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido. O simples fato de indevidamente o meu nome ter sido inscrito no SPC faz presumir que eu sofri um dano moral. Então, me indeniza. Me recordo de uma situação que ocorreu com o meu sogro. Mais ou menos, um pouco antes da data do meu casamento com a Gabriela. Meu sogro fez uma compra em determinada loja, uma compra, até acho que era enxoval, minha sogra e tal, e aí eles fizeram lá um bloquinho, uma cadernetinha para ir pagando mês a mês. E aconteceu que meu sogro pagava o boleto do mês e, não sei por qual problema, não dava baixa. O sistema da loja não dava baixa. E ele morava em outra cidade que ele mora, uma cidadezinha pequenininha, no interior de Minas Gerais, chamada Itaiandu. E essa compra ele fez numa cidade maior, próxima, fica ali uns 20 minutos, 30 minutos, chamada Cruzeiro, já em São Paulo. E aí, ele lá na cidadezinha dele, pagava o boleto e, por algum problema no sistema da loja, não dava baixa. E aí, no dia seguinte, ele começava a receber ligações, no telemarketing. Senhor Giovanni, nós verificamos aqui que o senhor não fez o pagamento do boleto tal. Eu disse, não, eu paguei. Eu disse, lógico que eu paguei. O senhor pagou? Eu disse, paguei no dia tal, tal, tal. E aí você sabe que esse negócio de telemarketing é um saco, Porque você fala isso, mas por algum motivo continua lá registrado. De modo que no dia seguinte, de novo, ele recebia uma ligação. Mas eu já paguei. No outro dia, recebia de novo. Até que ele tinha que sair de Itaiandu e ir pessoalmente na loja, lá em Cruzeiro, levando o extrato bancário e demonstrando, paguei a parcela tal, na baixa. Perfeito. Resolveu. No mês seguinte, ele foi lá e pagou. Mesmo problema. Não dava baixa. Não dava baixa no sistema. E aí começavam a ligar. Tamanha insistência, saía de Itaiandu, ia até Cruzeiro para levar o extrato. No outro mês, a mesma coisa. E aí ele ligou para mim, Stanley, não sei o que está acontecendo. Eu falei assim, meu sogro, para de atender. Você já sabe qual que é o telefone da loja, Você já sabe qual que é o telefone da loja, do telemarketing, Dá para
para ter uma ideia. Então, para de atender. Né? Ou você atendeu, falou que era da loja tal, desliga. Pessoal, está pago. Tchau. Ponto. Para de atender. E você, mas não vai dar problema não? Eu falei assim, não. O erro é sistêmico. Ótimo. Ele fez isso. Aí, certo dia, ele me ligou desesperado. Falando, olha, Stanley, eu segui o seu conselho, você falou para eu parar de atender, e agora, a última vez que eles me ligaram, eles falaram que se eu não pagar o boleto, eles vão lançar meu nome no Serasa. Eu falei assim, se Deus quiser, eles vão. Porque o casamento está aí, né? E a gente precisa de um dinheirinho extra para a festa. Se Deus quiser, eles vão lançar seu nome. Pode ficar tranquilo. Deixa lançar seu nome. Você está pagando. Tem aqui os boletos certinhos, pagos, extratos. Deixa lançar. Não deu outra. Lançaram o nome dele no Serasa. Por uma dívida que ele estava pagando corretamente. Então, o nome dele foi lançado indevidamente em cadastro inadimplentes. Dano moral em reipsa. Ganhamos alguns R$1.000. Né? A época, se não me engano, foi R$5.000, R$6.000. Não é um valor absurdo, mas é um valorzinho extra, né? Dano moral em reipsa. Independentemente da comprovação do dano efetivo, o simples fato do nome ser lançado indevidamente no SPC Serasa configura dano moral. Dano moral em reipsa. Sobre essa questão, entretanto, eu quero destacar duas súmulas. Súmula cai em prova. E eu quero fazer o destaque de duas súmulas muito importantes. Primeira súmula é a súmula 385 do STJ. Porque, veja bem, você pode gravar o cadastro indevido, ou melhor, o lançamento indevido do nome em cadastro de inadimplentes configura dano moral, presumido. Dano moral em reipsa. Pode gravar, ser pacificado jurisprudencialmente. Só que tome cuidado. Porque imagine a situação do indivíduo que já tem o seu nome no Serasa. Devidamente. De fato, ele tem ali algumas dívidas, não fez o pagamento e, por conta disso, o nome foi lançado no cadastro de inadimplentes. Ele já tem lá o nome dele lançado no cadastro de inadimplentes. E aí, dias mais tarde, indevidamente, novo lançamento. Ele terá direito à indenização por dano moral? Não terá. Não terá. Tendo o seguinte, não tem direito à indenização por dano moral em reipsa aquele que teve o seu nome lançado indevidamente no Serasa, mas ele já estava lá por um outro débito não pago. Ele já estava lá por lançamento devidos. É o conteúdo da súmula 385. Veja, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Então, se o indivíduo já tinha uma legítima inscrição no SPC Serasa, ele não faz jus à indenização por dano moral em reipsa, em caso de novo lançamento, agora indevido. O único direito que ele tem é o quê? Postular o cancelamento. Matéria sumulada. E como nós estamos falando sobre lançamento indevido, vale ainda destacar o 548, a súmula 548 do STJ, que diz o seguinte, se o meu nome foi lançado devidamente no Serasa e eu paguei, o credor tem que providenciar o levantamento do meu nome do Serasa no prazo de 5 dias. Súmula 548. Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. Então, lançou meu nome no Serasa, paguei 5 dias úteis para tirar de lá, sob pena de configurar dano moral em reipsa. Perfeito? Outros exemplos de dano moral em reipsa que nós encontramos jurisprudência fora.
Responsabilidade bancária. Né? Imagina que você vai depositar um cheque, tem fundos na minha conta, eu te passei um cheque, você vai depositar, tem fundos na minha conta, mas o cheque volta por falta de fundos. Dano moral em re ipsa. Responsabilidade bancária. O banco vai ter que me indenizar, porque tinha fundos e ele devolveu o cheque. Além disso, pagamento de multa de trânsito por erro de registro. Configura também dano moral em re ipsa. Inclusão indevida e equivocada de nomes de médicos em guia orientador de plano de saúde. Diploma sem reconhecimento do MEC. Corpo estranho em produtos alimentares. Também. Informativo 426, 472. Negativa do pagamento de indenização por seguradora. Recusa de custeio das despesas por parte de empresa de plano de saúde. São todos exemplos que nós encontramos espalhados pelos tribunais brasileiros, de dano moral em re ipsa. A única questão que eu chamo a sua atenção é que esse aqui é um cenário jurisprudencial, então que ele é um cenário que muda, né, constantemente. Eu trouxe aqui aqueles que são mais comuns, tá? Só que não assuste se você encontrar algum artigo, né, mais novo, dizendo que a responsabilidade bancária em determinado caso não configura dano moral em re ipsa. Por quê? Porque isso aqui é jurisprudência. Tá? Inclusive, se você já conhece o assunto do dano moral em re ipsa, você deve ter sentido falta de um aqui, né? Tem um famoso, que é o atraso de voo. O atraso de voo configura dano moral em re ipsa. Vários julgados nesse sentido. Por que eu não coloquei aqui na nossa aula? Porque nós já temos encontrado precedentes no sentido de que não é qualquer atraso que causa dano moral. Tem um caso famoso do indivíduo que ia fazer uma viagem internacional, o voo atrasou, depois cancelou, e ele conseguiu embarcar só no outro dia. E aí ajuizou uma ação por dano moral em re ipsa. E a decisão foi no sentido de que ele não fazia jus à indenização. Sabe por quê? Porque a empresa aérea justificou os motivos do atraso, cancelamento. Não foi por irresponsabilidade, por negligência, por imprudência. Não, foi um motivo de força maior. E não só isso. Enquanto estava em atraso, providenciou sala VIP, com alimentação, com local para descansar, TV. No momento em que foi cancelado, providenciou quarto de hotel. Ou seja, a empresa agiu adequadamente em face ao cancelamento, em face ao atraso. E o julgado foi no sentido de que o autor, por conta disso, não tinha direito à indenização. Então, já tem surgido várias decisões no sentido de que não é qualquer atraso, de que não é qualquer cancelamento que configura dano moral em re ipsa. Por isso eu não coloquei. Não coloquei. Tá? Isso aqui é jurisprudência. Então, vai mudando. Perfeito? Ok. Caminhando aqui para o final da nossa aula. A gente vai seguir ainda com dano moral no próximo bloco, falando sobre dano moral em ricochete e também com um apanhado de enunciados e súmulas que eu separei, que costumam cair em prova. Então, para que você fique bem atento. Tá? Nós vamos continuar com dano moral no próximo bloco, mas, para fechar este bloco, quero conversar com vocês sobre a possibilidade da pessoa jurídica sofrer dano moral. Pergunta, muito comum em concurso público, tá? Muito comum em concurso público. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral? Pessoa jurídica sofre dano moral? Professor, por que o senhor está fazendo esse tipo de questionamento? Porque lá no início,
No bloco anterior, nós identificamos que o dano moral, ele decorre da lesão a um direito da personalidade. E que os direitos da personalidade, eles estão diretamente relacionados com a proteção da dignidade da pessoa humana, que é um fundamento do Estado democrático de direito. É porque a dignidade da pessoa humana é um fundamento do Estado democrático de direito que nós reconhecemos a existência de um grupo de direitos chamado direitos da personalidade, que, quando ofendidos, além de uma tutela preventiva, de uma tutela específica, cabe também uma tutela indenizatória. Agora, se dano moral é a lesão a um direito da personalidade, e se os direitos da personalidade decorrem da proteção da dignidade da pessoa humana, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral? É um questionamento que se faz, e muito comum em prova de concurso público. Num primeiro momento, a afirmação seria no sentido de que não. Não. Porque o dano moral está relacionado à dignidade da pessoa humana. Então, a pessoa jurídica não poderia sofrer dano moral. E para complementar esse raciocínio imediato, o enunciado 286 do Conselho de Justiça Federal me diz o seguinte: os direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana, decorrente de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos. As pessoas jurídicas, perceba, não são titulares de direitos da personalidade. O que reforça ainda mais essa conclusão inicial. Se dano moral é a lesão a um direito da personalidade, os direitos da personalidade são decorrentes da proteção da dignidade da pessoa humana, a pessoa jurídica não titulariza tais direitos, então a pessoa jurídica não poderia sofrer dano moral. Isso é um raciocínio lógico e imediato. Entretanto, apesar de ser verdade, a pessoa jurídica não é titular de direitos da personalidade, isso é fato. O Código Civil, no artigo 52, me diz que aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. A proteção dos direitos da personalidade. Veja bem, muito cuidado com relação a esse detalhe. A pessoa jurídica não é titular de direitos da personalidade, porque tais direitos decorrem da proteção da dignidade da pessoa humana. Apesar disso, o Código Civil expressamente me diz que, no que couber, as pessoas jurídicas serão protegidas pelos direitos da personalidade. Percebe? Elas não são titulares, mas elas são protegidas pelos direitos da personalidade no que couber. No que couber. Perfeito? Você pode imaginar, por exemplo, que a pessoa jurídica deve ser protegida em relação ao seu nome, em relação à sua honra objetiva, que é a sua imagem perante a sociedade, que é o seu reconhecimento social. A pessoa jurídica tem direito a essa proteção? Tem. Veja bem, o nome, a imagem, são direitos da personalidade. Por isso eu insisto, a pessoa jurídica ela não é titular de direitos da personalidade, mas ela é protegida no que couber. Por exemplo, ela deve ser protegida em relação ao seu nome, em relação à sua imagem, em relação à sua honra objetiva, que é o reconhecimento social.
Ela tem que ser protegida. É óbvio que eu não vou falar em honra subjetiva, né? Que é o que a pessoa pensa de si mesmo. Poxa vida, aquelas ofensas que me foram feitas, poxa, acabaram comigo. Eu estou sofrendo, eu me senti humilhado, eu não quero mais sair na rua. É óbvio que honra subjetiva a pessoa jurídica não tem. Eu não vou falar em dano estético da pessoa jurídica, integridade física. Mas em algumas situações cabe a proteção dos direitos da personalidade. E é exatamente por isso. Muito embora a pessoa jurídica não seja titular de direitos da personalidade, ela é protegida por eles no que couber. E, consequentemente, grave, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. E assim fazer jus à indenização. É o que nos diz a súmula 227 da STJ. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Mas, porém, contudo, entretanto, para fechar a nossa aula, quero chamar a sua atenção para o informativo 534 do STJ, que vai me dizer o quê? A pessoa jurídica pode sofrer dano moral? Pode, a gente acabou de ver que sim. Só que a pessoa jurídica de direito privado pode sofrer dano moral. Pessoa jurídica de direito público, não. Pessoa jurídica de direito público, não. Informativo 534. A pessoa jurídica de direito público não tem direito à indenização por danos morais relacionados à violação da honra ou da imagem. Não é possível pessoa jurídica de direito público pleitear contra particular indenização por dano moral relacionado à violação da sua honra ou da sua imagem. Ok? Beleza. Então, nós vamos parar aqui, em dano moral da pessoa jurídica. Mas nós vamos continuar o estudo. Porque no próximo bloco a gente tem que falar sobre dano estético. Temos ainda que falar sobre dano em ricochete. E enumerar, ler, detalhar as principais súmulas e enunciados sobre o tema. Ok? Então, até o próximo bloco. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Clique lá